Olá, pessoal. Esse é o Ciência MS, uma iniciativa da SBPC Regional. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo com o professor Antônio Paranhos, da UFMS. O professor Antônio Paranhos, ele é graduado em Geologia pela UFPR, doutor em Geologia Ambiental pela UFPR e pesquisador do CNPq nível 1D, né, bolsista produtividade. Professor, muito obrigado por ter aceito essa conversa com a gente. Para a gente é um prazer enorme recebê-lo aqui. E eu vou começar fazendo uma provocação aí, né? Como que o professor veio parar aqui? Como que você decidiu ser cientista e o que lhe trouxe até esse momento, né? Como que foi sua trajetória? Conta um pouquinho para a gente. Bom, primeiro de tudo, obrigado. Quem fica honrado, lisonjeado de estar aqui sou eu. Então, é uma jornada que começou lá em 1984, né, quando eu comecei geologia, e desde então sempre a curiosidade, né, você querer saber mais, querer ir atrás. Com isso, começou o mestrado trabalhando com problemas de erosão costeira, trabalhando com a Ilha do Mel, no litoral do Paraná. E aí, em 96, surgiu um projeto na União Europeia que envolvia o Pantanal. E aí, como eu mexia já com imagem de satélite, modelos de computador, já na época, surgiu oportunidade. E eu vim para cá a primeira vez em 97 e já gostei muito da região, né? Então surgiu a oportunidade de ir ficando, e, né, em 2000 eu vim para cá como visitante, 2001 concursado, e não tenho a menor pretensão de sair, gosto muito. É difícil, assim, nominar todo mundo, eu tenho medo de falar, de esquecer, né, porque você pergunta a trajetória, foi muita gente, né? Eu sou muito grato a todo mundo que ajudou. Eu sempre falo brincando, agradeço muito a todos que ajudaram, e principalmente os que não atrapalharam, né? São muitas pessoas. Eu agradeço em especial os meus orientados, os estudantes com quem, né, deu para interagir esse tempo todo, que são fundamentais. E assim, eu tenho medo de querer nominar todo mundo, esquecer, mas dois nomes eu gostaria de, quando você fala em trajetória, dois nomes que eu lembro. É o Alberto Pio Fiore, meu orientador de doutorado, que foi muito mais do que um orientador, uma grande escola. E na época aí de pós-doutorado, livre docência, o Rômulo Machado, do Instituto de Geociências da USP. Esses dois eu tenho uma dívida de gratidão, né? Foram muito mais do que orientadores, supervisores, ou o que for, foi eu tenho muita gratidão, e principalmente são um pessoal em quem a gente acaba se espelhando, no exemplo que a gente tem de pessoal que trabalha bem, né? Então, nossa, não sei se eu respondi. Sim, sim, claro. Professor, e outra coisa, o professor falou que veio para cá para poder estudar o Pantanal, né, no começo de 2000. Me conta um pouquinho como que é essa ciência que você faz, como que são esses estudos, essas pesquisas. Legal. Na realidade, a minha área é geociências, né? Ciências da Terra. Em especial, meio físico. A minha área é meio ambiente. Mas a gente sempre usou ferramentas de geotecnologias, imagem satélite, GPS, modelos de computador. Então, a gente, desde então, começou a estudar o Pantanal de uma maneira mais... o Pantanal inteiro, né? Mais o conjunto, para entender as sub-regiões, né? Então, tem sido um dos temas principais, mas a gente ali trabalha com a identificação de áreas degradadas, né, área ambientalmente com problema. A gente tem trabalhado com diversos serviços ambientais. A gente já fez convênio, por exemplo, para trabalhar com... Havia municípios que tinham problema de abastecimento de água. Então, a gente trabalhou para melhoria de quantidade e qualidade de água. A gente já trabalhou, por exemplo, com doenças, né? A gente tem uma parceria grande, vários trabalhos na área de saúde, porque doença tem foco, né? Aquela história toda. Então, análise espacial é uma das coisas que a gente trabalha. E existe uma estreita relação entre
doenças e o meio, né, o meio ambiente, o meio físico. Então, a gente tem trabalhado com isso. A gente tem. É bem eclético o tipo de trabalho que a gente tem feito, né? A gente tudo que a gente faz tem buscado software livre, imagens gratuitas para o pessoal poder ter replicabilidade, mas não é só isso. A gente trabalha também com imagens de hoje estão na moda, né? Drones, vantes, né? A gente trabalha com isso também. Agora, quem tem sido o nosso xodó por motivos aí é Pantanal, né? Mas a gente não tem trabalhado só com Pantanal. Pantanal, exatamente, a gente começou a trabalhar com ele lá em 96, né? E nesse inteirinho a gente trabalhou com gente de outras universidades, Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, IGC, USP, o ERN, o EMS, IFMT, vou esquecer o FERSA, vou esquecer aqui algum dos parceiros, né? Mas a gente tem trabalhado. E as parcerias são bem importantes, né? Legal, legal. Professor, eu ia fazer uma pergunta, né, que é assim, como que isso atinge a população, mas já matou a pau, né? Você já deu exemplos aí muito felizes de como que a contribuição da ciência é direto para a sociedade, como que isso chega direto, né? É Talvez importantíssimo. é uma área assim, bastante feliz, porque ela é muito próxima, né? Você vê o reflexo muito rápido do que está sendo feito. Então, eu vou remeter a pergunta, na verdade, às pesquisas que estão sendo feitas no âmbito do Pantanal, né? O professor comentou aí que começou desde 96 essas pesquisas, né? Falta muito para destrinchar tudo do Pantanal. Como que é isso? Qual que é a magnitude dessa coisa? Porque é um bioma dinâmico, único, fantástico, que não está só aqui no estado também, né? Como que é? Conta um pouquinho para a gente. Então, é uma área, são 140 mil quilômetros quadrados, né? 18, pelo menos 18 sub-regiões bem distintas, né? Eu tenho pantanais como em Ecolândia, tem quase 30 mil lagoas, algumas de água salobra, né? O pessoal chama de salina. Eu tenho regiões mais altas, secas, elas são muito diferentes. Então, como a nossa área ambiental é mais próxima ou de usar geotecnologias, então a gente tem trabalhado com as variações da cobertura vegetal, a gente tem alguma coisa trabalhando em cima dos incêndios que aconteceram intensamente em 2020. A gente tem trabalhado com essa questão de porque em Ecolândia está lá e é como é, né? É um campo único de lagoas. O Pantanal é único, né? Ele é patrimônio desde a nossa Constituição, é patrimônio nacional, ele tem uma série de títulos importantes e a gente começa a entender. A gente tem trabalhado também para entender. Eu tenho o Pantanal é uma das regiões do Brasil onde mais tem terremotos, né? Então, por que acontece terremoto ali, né? Isso tem a ver com a evolução da bacia. Eu tenho uma bacia no meio do continente sul-americano, no meio da placa. Por que formou uma bacia ali? Como é que ela está evoluindo? Então, a gente tem trabalhado com essa parte que a gente chama de neotectônica, né? Tectônica de placas, começar a entender por que o Pantanal se formou, como é que ele está evoluindo, o reflexo disso, por exemplo, nos recursos hídricos. Todos os rios do Pantanal, eles têm o que a gente chama de controle estrutural. Para você entender, o Pantanal é o que é por conta da água, né? A água é o regime de Chase. Quem controla a água é a tectônica. Quem controla a gente sempre fala brincando, a tectônica atual, ela só controla uma coisa do Pantanal, a água. E a água, consequentemente, toda a fauna e flora e tudo, né? Inclusive, é bem isso. O Pantanal, ele é uma bacia única, uma só que tem uma origem única. Mas a evolução dele fez ele ter essas regiões que são tão distintas umas das outras, né? E é um mosaico de regiões bem diferentes, o que torna ele ainda mais maravilhoso, né? Então, Bacana. é único, realmente, né? Bacana. Professor, e você estava comentando aí das suas parcerias, né? Citou várias instituições. A pergunta que eu faço é qual que é o perfil, né? O professor orienta aí diversos alunos, qual que é o perfil do pessoal que trabalha dentro do grupo de vocês, né? Qual que é a formação que tem que ter? E adicionalmente a isso,
Você poderia comentar um pouquinho mais dessas parcerias? Porque você comentou que usa muito programa de computador, né? Tem interação com o pessoal da computação, tem interação com o pessoal da saúde. Como que é? Então, vamos lá. Primeiro, o LabGIS é super eclético. Então, se você quer trabalhar com temas ambientais ou modelagem espacial de dados, né? Como eu estou falando, doença tem foco, como é super bem-vindo. Mas olha, a gente tem alunos já passou ou tem a gente hoje a maioria dos alunos é da ambiental, da geografia, da biologia, mas a gente já trabalhou com o pessoal da veterinária, com o pessoal da enfermagem, do doenças infecciosas e parasitárias. Eu tenho bastante gente do direito, né? Também, toda essa questão de direito ambiental. Então, tem o pessoal, obviamente, das engenharias, né? Engenharia ambiental, como eu já falei, mas engenharia civil, engenharia elétrica, bastante gente da arquitetura, né? Toda essa questão de planejamento e gestão, imagens de satélite, ferramentas de processamento são muito boas para isso. Na pós, eu tenho um vínculo maior com o doutorado de tecnologias ambientais, o programa de recursos naturais e o programa do direito, né? Então, mas a gente já teve gente lá da biologia vegetal, da ecologia, do biotecnologia e biodiversidade, do doenças infecciosas e parasitárias. A gente troca figurinha com bastante gente, porque é uma área... As geotecnologias são uma das áreas que mais crescem, uma das áreas do conhecimento humano que mais crescem, né? Hoje é difícil imaginar alguém que não usa um GPS, alguém que, né? E tem tudo a ver com as coisas que a gente faz e relacionar isso. Como você falou, a gente sempre tenta buscar estudos aplicados, né? Para que isso vai servir? Como é que isso vai retornar para a sociedade? Que é uma coisa muito importante. Então, uma parceria forte com o Instituto de Geociências da USP já, mais de 10 anos, a gente tem projetos juntos, faz bastante coisa junto. Foi lá que eu fiz um pós-doutorado, foi lá que eu defendi a livre docência e mantém contato com o pessoal. Federal do Paraná, eu vim de lá, então a gente mantém contato. Aqui no estado, a gente tem parceiros na UEMS, no IFMS. Você perguntou, a gente tem parceiros mexendo com essa parte de computação, informática de lá. A gente tem parceiros na UEMS, na UFGD, no IFMT, na Federal de Rondonópolis. A gente tem uma parceria forte, a gente tem um pessoal trabalhando com essa parte de drones, vantes, a gente tem trabalhado bastante com eles. Então, a gente é bem eclético. Querendo trabalhar com a gente, só querer trabalhar. Trabalho a gente arruma o pessoal do direito mexe com a parte ambiental e, nossa, a gente trabalhando com monitoramento de fauna, tanto da biologia como da veterinária, doenças, leishmanioses principalmente, a gente trabalhou bastante. Então, e querendo trabalhar, arrumamos o que fazer, facinho, facinho. Maravilha, maravilha. Isso é muito importante, né? Fazer essa interação com as pessoas, deixar um caráter assim multidisciplinar das pesquisas e é aquela história. Você, ao mesmo tempo que você ensina, você também aprende, e a máquina se retroalimenta e a coisa não tem fim, né? Professor, assim, eu imagino que você havia comentado que o seu orientador do doutorado, né, e o seu supervisor do pós-doc foram duas pessoas bastante importantes na sua carreira acadêmica, né? Mas, além das pessoas, acontecem fatos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa formação, que também são muito marcantes, né? Você poderia ter algum fato assim que você gostaria de comentar, ou mais pessoas que você gostaria de citar, alguma situação que você passou que lhe marcou? Você me aperta sem me abraçar, como a gente fala. Na realidade, assim, eu vim para Mato Grosso do Sul por escolha, né? Então, ter vindo trabalhar em 96 pela primeira vez aí com o Pantanal foi com certeza, amor à primeira vista, vamos trabalhar, né? Era uma área que era novidade, então eu estou aqui desde 2001, o LabGIS existe desde 2002, né? Então,
Eu gosto muito de dar aula, gosto muito de trabalhar com os estudantes, é um grato prazer, né? E eu acho que, sabe, ter vindo para cá foi chave para muita coisa, porque é um prazer mexer com essas coisas, né? Pô, legal, muito legal. Então foi uma coisa assim que confluiu muito bem, né? Convergiu muito bem, deu tudo muito certo. Isso é muito bacana, muito bom. Ô professor, e vem cá, com esse tanto de gente que passa pelo laboratório, com esse tanto de gente que você trabalhou ao longo dos anos, estudantes, né? O cenário que a gente tem se desenhando aí não é um cenário muito animador, né? É uma coisa assim meio. A gente está passando por algumas dificuldades na academia, né? Nós estamos aqui gravando no final de outubro de 2021, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: para os seus estudantes, né, para todo esse pessoal que tem um perfil bastante eclético, né, pessoal da engenharia, da veterinária, do direito e tal, qual que é o cenário, né? Não vamos pensar em coisas ruins, não, vamos pensar em coisas boas. Qual que é o cenário que você vislumbra, que você fala assim, pô, eu queria que o cenário fosse desse jeito, né, para essas pessoas poderem trabalhar com liberdade, em paz, de forma adequada, né? Porque a gente sabe que as coisas no Brasil para a ciência elas oscilaram ao longo dos anos, né? Não é uma coisa constante, maravilhosa e tal. Então, assim, apesar dessas oscilações, qual que seria o ideal? Qual que seria o ideal do projeto de país que o país falar assim, não, nós vamos manter um cenário desse jeito para os nossos futuros pesquisadores, futuros cientistas? O que você imagina que seria importante a gente considerar? Então, a pergunta não é simples, mas um dos focos uma das coisas que eu tenho tentado sempre acompanhar é egresso. Como assim? A gente forma, apesar de ter toda essa formação acadêmica, o nosso foco é mercado de trabalho, né? Então, o que tem sido assim uma baliza importante para nós os egressos, graças a Deus, mantêm contatos. Muitos já estão. Nós temos egressos que são professores em outras universidades, mas nós temos a grande maioria que foi para o mercado de trabalho. Hoje tem gente que já tem a sua empresa, e esse contato é muito importante com eles. Então, quando eles buscam mesmo um estagiário, ainda não um profissional, saber que perfil o mercado de trabalho está esperando da gente, né? Então, as imagens, os programas que nós usávamos 5 anos atrás, 10 anos atrás, já ficaram lá atrás. Então, o bom de estar negociando com o pessoal do mercado de trabalho é saber o que o mercado espera deles e falar abertamente, né? Então, gente, qual é o perfil que vocês estão precisando? O que eles têm que saber? O que eles têm que sair sabendo? Então, uma das coisas interessantes de geotecnologias é isso. Hoje o mercado tem demanda por gente que saiba usar imagens de satélite, dados geográficos, dados. Então, essa demanda existe, ela não é nova. E mesmo com todo o desaquecimento, crise, a demanda continua, né? No início dos 2000, a revista Nature publicou um artigo dizendo bem isso. Olha, existe uma demanda mundial por cientistas, pesquisadores, técnicos que saibam usar imagens de satélite e ferramentas de geoprocessamento, né? Na realidade, na época, o artigo comentava bem isso. Uma das 3 áreas do conhecimento humano que mais crescem são as geotecnologias, junto com as biotecnologias e as nanotecnologias. Aí você vai dizer, puxa, quase 20 anos atrás, 2004, o paper. O que aconteceu nesses quase 20 anos? A demanda aumentou. Hoje o pessoal sai praticamente empregado, sai bem encaminhado, né? Então, essa felicidade, eu falo que é uma felicidade, né? Essa felicidade a gente tem. Eu falo muito brincando que eu tenho um problema maravilhoso, que é todo mundo que a gente treina e treina bem, a gente perde. Você conhece o filme, né? Então, é um problema maravilhoso. Enquanto isso imperar, a gente vai estar muito contente. Sabe? E no meu caso, é legal que os egressos mantêm contato. Então, esse feedback, esse retorno deles é muito importante para a gente. Então, te respondendo, o meu foco são os egressos, encaminhar esse povo todo. Maravilha, maravilha.
E pensando nesse pessoal que está chegando agora, né? Pensando na pessoa que está lá no ensino médio, vislumbrando entrar para a carreira científica, para a engenharia, para a sua área e tal, o pessoal que já está na graduação, fazendo MEC, mestrado, doutorado. Qual o recado que você dá para esse pessoal que fala assim, não, eu quero seguir os passos do professor Antônio Paranhos, eu quero chegar lá, eu quero chegar a ser pesquisador, cientista, professor, etc e tal. Qual que é a mensagem que você deixa? É uma pergunta que faz pensar bastante, né? Porque a docência é um sacerdócio, né? Então, faz pensar bastante, mas a resposta é curta, viu? É essencial, é primordial que a criatura goste do que faz. É aquilo que a gente está falando, se você gosta de mexer com pesquisa, gosta de sala de aula, é maravilhoso o retorno, mas tem que gostar. É essencial que goste do que faz. E basta gostar do que faz. Assim, vou tomar a liberdade de dizer, né, que uma vez que a gente gosta um pouquinho disso daqui, a gente vai estar sempre muito bem alimentado, né? Porque daquilo que você estava falando, da interação com as outras pessoas, com as outras áreas, com os estudantes, a todo momento, e você sempre tendo um problema na mão para desenrolar, que é o gostoso, né? A gente está sempre muito bem servido, vamos pensar assim, né? Se fosse uma um coffee break, alguma coisa desse tipo, a gente teria uma mesa farta de coisas para se fazer, né? Isso é muito bom. Amém. Exato. Professor, estamos caminhando aqui para o final da nossa conversinha e eu gostaria de pedir, né, se o professor autorizar, obviamente, deixar o seu e-mail no final do vídeo para quem eventualmente quiser entrar em contato, conhecer o laboratório, conhecer um pouco mais de perto o que o professor faz, o que o professor estuda, poder entrar em contato eventualmente e ir lá conhecê-lo, apertar sua mão e tal. Posso disponibilizar, professor, o contato? Por favor, estou à disposição. E agradeço, inclusive, a oportunidade de divulgar. Maravilha. O ano que vem a gente sabe que provavelmente nós vamos ter voltado para o UFMS, né, na forma presencial, então não vai ter tanto BO, né? Professor, então eu agradeço mais uma vez a oportunidade dessa conversa. Se o professor quiser deixar algum recado, uma consideração final, fica à vontade. Então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, eu fico honrado, fico lisonjeado, agradeço muito. O convite para ir ao laboratório pessoalmente, obviamente, se estende para ti, sempre tem um café lá, né? Eu agradeço muito, muito pela oportunidade. Continuo à disposição. Obrigado mesmo. Maravilha. Pessoal, é isso. Até a próxima. Um abraço, professor.